convite. Vai ser uma ciência falada um bocadinho diferente, com um tema, como já falámos, mais na área da comunicação, em medicina, e eu muito brevemente vou só apresentar a doutora Patrícia. Portanto, ela é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, é doutorada em Filosofia Social e Política pela Universidade do Minho, e é professora auxiliar convidada na Universidade do Minho e também na Universidade da Beira Interior, na UBI, onde leciona as áreas da bioética, comunicação e tecnologia. Pronto, mais uma vez agradeço ter aceitado este nosso convite e quando quiser começar a apresentar, está à vontade. Obrigada. Obrigada, Fátima. Eu começaria naturalmente por cumprimentar todos os presentes e gostaria de agradecer e começar com esse agradecimento especial à Fátima pelo convite, também à Cristina pela ajuda nas questões mais técnicas e também, não sei se ela estará por aí, mas gostaria de fazer este agradecimento público à minha prima, não é? À Maria a Manuel Azevedo, que nos pôs em contacto e que possibilitou então esta possibilidade. E queria naturalmente também agradecer a todos aqueles que se disponibilizaram para estar na hora do almoço ou ouvir uma intervenção que não será estritamente ou no verdadeiro sentido uma comunicação científica, e isto porque, como perceberam pela apresentação, a minha área não é das ciências duras no sentido exato da palavra, mas o que eu faço no fundo na UBI, quando leciono muito mais coisas do que isso, não é? Como podem imaginar, mas uma as áreas em que leciono na Faculdade de Ciências da Saúde prende-se com questões relacionadas sobretudo com a bioética. Quando estabelecemos o primeiro contacto, a Fátima e eu falamos sobre possíveis temas e uma das possibilidades seria também a tecnologia. É um tema que eu costumo trabalhar com os estudantes dessa área, numa perspectiva de bioética, mas no fundo de reflexão sobre aquilo que implicam as novas, as mais recentes, os mais recentes avanços ao nível da inteligência artificial e de outro tipo de ferramentas tecnológicas, mas acabei por, também tendo em conta que o tempo não é muito, acabei por me concentrar numa outra temática que junta no fundo a parte da bioética, da comunicação e da importância da comunicação no atual contexto, mas também uma reflexão política, tendo em conta então a minha formação na área da política e da filosofia política. A tecnologia poderá ficar então para o futuro. O que é que eu tenho, qual é a minha proposta? O que é que eu pretendo trazer-vos hoje? No fundo é colocar em cima da mesa alguns aspectos, vamos aproveitar que estamos na hora do almoço, não é? E colocar então em cima da mesa alguns aspectos que nos permitam refletir juntos sobre a atual circunstância e uma certa convivência forçada que assistimos hoje entre a medicina e a política. Essa convivência acontece desde sempre, mas a pandemia veio agravar os termos em que ela ocorre e intensifica as dificuldades dessa convivência. E para esse efeito, deixem-me partilhar aqui, pois eu não sei se é preciso autorização. Não, Patrícia, pode partilhar à vontade. Obrigada. E então, isto são imagens que já conhecemos a forma de comunicar ou formas alternativas de comunicação em tempos da pandemia, mas eu vou avançar já para os tópicos que queria então partilhar convosco e que depois, para no fundo lançar estes tópicos para que na fase final, na segunda fase, possamos discutir mais do que fazer perguntas. Vou estar naturalmente disponível para as vossas questões, mas mais do que isso talvez possamos construir aqui alguma reflexão conjunta sobre os aspectos mais políticos da dimensão pandémica. Ora bem, então qual é o primeiro tópico que eu queria colocar em cima da mesa? Tem a ver com o reconhecimento da interdependência entre medicina e o contexto político-filosófico, no fundo para não nos esquecermos de que a medicina
é alterada, é influenciada, é condicionada pelo contexto político-filosófico em que vive, em que se desenvolve, e isso significa reconhecer um movimento filosófico primeiro e político depois, que condicionou muito aquilo que é a medicina do século XX, final do século XX e século XXI, e que tem a ver com os valores do liberalismo assentes na questão da autonomia e da dignidade da pessoa humana, que são valores que remetem ou que remontam ao século XVIII e que se vão depois refletir na construção de um sistema político democrático e liberal ao longo dos 2 séculos seguintes. Este sistema político, primeiro filosófico e depois político, assenta numa palavra muito importante para a medicina do século XX, que é a palavra de consentimento. As pessoas são livres e autónomas, merecem respeito de um paradigma que assentava na autoridade do médico, na sabedoria do médico, naquilo que o professor Lobo Antunes refere como a assimetria radical entre aquilo que era o conhecimento do médico e aquilo que era o conhecimento do doente, e passamos então para um paradigma diferente, um paradigma em que se coloca o doente no próprio centro da decisão médica. E isso nota-se até nos documentos que são fundamentais para o exercício da prática médica, como a Convenção de Oviedo, que exige o consentimento por parte do doente para todo o tipo de intervenção médica, seja uma mera prescrição de um medicamento até uma prática de cirurgia. Ora bem, a par, o que é que foi acontecendo ao longo destes 2 últimos séculos? Tivemos um aprofundamento democrático. Portanto, as sociedades ocidentais foram-se democratizando, e essa democratização foi aprofundada pelas redes sociais, pela tecnologia digital e em particular pelas redes sociais, que no fundo fizeram, porque é que elas aceleraram a democratização, se entendermos democratização como um processo de igualitarização? Porque elas diluem a distância, diluem o distanciamento, e ao fazê-lo corroem também a noção de autoridade. Portanto, as pessoas sentem-se mais próximas de quem tem autoridade, isto em termos mais políticos, sentem-se mais legitimadas para dar a sua opinião, sentir que a sua opinião vale o mesmo do que as outras pessoas e que, portanto, merecem ser ouvidas e merecem ter uma voz no espaço público. O último tópico que eu vos queria trazer tem a ver, é uma questão filosófica que não vou explorar aqui por falta de tempo, mas que tem a ver com o enfraquecimento da própria verdade com letra maiúscula. E quando falo em verdade com letra maiúscula é no sentido daquela verdade objetiva, factual, que era conseguida pela ciência. E se durante o século XIX e durante parte significativa do século XX havia uma confiança coletiva em torno dessa verdade científica, dessa verdade com letra maiúscula, que não era debatível, que se impunha a todas as pessoas, o que aconteceu nas últimas décadas do século XX, o que tem vindo a acontecer no século XXI e que decorre desse contexto democrático e dessa erosão da autoridade, tem a ver com umas dúvidas crescentes sobre o que é isto da verdade, o que é isto da ciência e porque é que a ciência há de reclamar um acesso privilegiado à verdade, e que tem sido substituída então pelo surgimento de diferentes verdades com letra minúscula, e a ideia de que as pessoas podem defender a sua verdade, não tem que ser a verdade científica, a verdade objetiva, mas pode ser a sua verdade, resultado da sua convicção particular. Ora bem, destes 4 tópicos iniciais, eu queria avançar então com 4 argumentos. O primeiro tem a ver com a questão da importância, relevância da comunicação médica e porque é que ela se tornou tão relevante nas últimas décadas. Portanto, o facto de os médicos terem que comunicar e o modo como comunicam. Isso resulta de vivermos hoje, e não vou estar aqui a explanar porque todos o sabemos, não é? A mudança para o paradigma da bioética, para o surgimento deste paradigma da autonomia, mas que levantou uma questão fundamental.
é que se nós consideramos que o doente tem uma palavra a dizer naquilo que é feito na sua esfera pessoal, então daí resulta que para o doente aderir ao diagnóstico do médico, ao tratamento do médico, temos de conseguir comunicar adequadamente, envolvê-lo na decisão médica, convencê-lo dessa decisão. E isto, há muitos estudos sobre a estratégia da decisão partilhada, estão muito em voga, mas que significa então a relevância de conseguirmos comunicar para conseguirmos envolver o doente nessa decisão médica. Portanto, isto numa primeira fase, a importância da comunicação. E essa comunicação pode ser neste domínio mais privado do médico com o doente particular, mas também pode ser no domínio mais alargado do médico com a sociedade. Não é? Há 2 níveis de comunicação e agora gostaria de destacar a comunidade, a linha que faz a comunicação entre a comunidade médica e a sociedade. E aí levantam-se novas dificuldades, porque se é verdade que mantém-se a importância da comunicação e de conseguirmos envolver as pessoas naquilo que a comunidade médica entende que são as melhores políticas públicas de saúde, o que acontece na prática é que, em decorrência daquilo que vimos anteriormente, há muito questionamento, muito debate, muito escrutínio por parte de toda a população. Portanto, não são só os médicos a ter uma voz a dizer sobre aquilo que são políticas públicas de saúde, mas são as próprias pessoas a contestar aquilo que os médicos dizem que é melhor. Até 2020, o exemplo paradigmático que eu usava para discutir este aspecto tinha a ver com a vacinação. Portanto, as políticas de vacinação, até por causa de toda a polémica em torno de certas teorias mais conspirativas, levantavam inúmeras questões de implementação, não é? Como convencer a população a aderir a uma coisa que, em termos científicos, é óbvio, que são as vantagens da vacinação, quando as pessoas têm dúvidas sobre aquilo que a própria ciência diz sobre vacinação. A partir do ano passado passamos a ponderar ou a ter que incluir nesta reflexão a pandemia. Como convencer as pessoas a ter o comportamento adequado para que haja um controle da doença e da pandemia. Ora bem, tudo isto, todos estes aspectos que eu tenho convocado, tornam particularmente evidente que é cada vez mais difícil arranjar um discurso uniforme, não é, que convença a população e que não abra uma discussão, muitas vezes interna, quanto à própria informação que é divulgada pelas autoridades de saúde. E o melhor, portanto, todos penso que estamos conscientes daquilo que se designa como o fenómeno das fake news, sobretudo propagadas pelas redes sociais. No caso da pandemia em particular, importa considerar o movimento dos médicos pela verdade e de que forma é que eles põem em causa a autoridade médica, mas ao mesmo tempo desafiam dizer que eles não têm legitimidade para defender as suas posições. É uma posição democrática. A ciência não avançou sempre com as vozes contrárias e críticas. Por que é que em contexto de pandemia devemos calar aqueles que estão longe da voz maioritária? E em quarto lugar, e vai ser agora o foco da minha intervenção, queria partilhar convosco aquilo que é a grande colisão em termos que me parece mais relevante no contexto da pandemia, que é opor decisões técnicas a decisões políticas. O que é que, no fundo, eu quero dizer com isto? É um tema muito explorado ao nível das teorias democráticas, que é, no fundo, de saber que tipo de natureza, ou qual é a natureza das decisões políticas. As decisões políticas devem depender de pareceres técnicos, por exemplo, de especialistas, ou são independentes dos especialistas e, portanto, podem ir mesmo contra a opinião dos especialistas. Desculpem, faltava avançar.
E isto é particularmente importante quanto à pandemia. Porquê? Porque para um médico, para um especialista nas áreas convocadas pela Covid-19, há geralmente soluções óbvias para resolver problemas que lhes parecem técnicos. E isto acontece porque nas áreas de ciência mais dura, como a área da medicina, há um centramento na questão que é preciso resolver. Portanto, há esta questão em concreto, este problema específico que é preciso resolver, e geralmente há uma solução técnica adequada à resolução desse problema. Porquê que isto porquê que não é, porquê que há uma colisão, um confronto com as decisões políticas? Porque a política é muito mais do que isso. A política tem essa característica, não sei se será exatamente uma vantagem, mas tem essa característica de ver as coisas de uma forma mais ampla. E, portanto, não vai ver só aquele problema técnico específico, mas vai considerar uma série de outros problemas, porque as sociedades são muito complexas, convocam inúmeras dimensões, e, portanto, não se limita a tentar resolver o problema pandémico, mas considera outras questões, muitas vezes de própria saúde, nomeadamente mental, mas razões económicas, do próprio funcionamento da sociedade, e, portanto, não se limita, a política não se limita a pensar aquele problema específico que o técnico analisa. E, portanto, na política, a essência da política passa por reconhecer que há divergências, há opiniões diferentes sobre as soluções a adotar, e isso é a própria essência da política e da democracia. Concentremos-nos então na questão pandémica, em particular. É que o problema passa pelo seguinte: ao estarmos demasiado concentrados num problema que ocupa a nossa atenção, que é como lidar, como resolver uma crise de saúde pública, podemos rapidamente transformar o sistema político numa tecnocracia de cariz médico, uma espécie de medicratos, não é? Um poder baseado no conhecimento da medicina. E isso significa que as autoridades sanitárias passam a impor a sua vontade sem sentirem necessidade de sujeitá-la à dinâmica democrática, à discussão e ao debate. E isso pode ter implicações democráticas sérias que me parece que devem ser consideradas. Vou inverter um bocadinho o argumento para perceberem de outra forma o que é que isto significa e porque é que isto é perigoso. Se estivéssemos perante um grupo de economistas, os economistas defenderiam que há uma verdade factual e objetiva e que os governos devem fazer sempre o que a sua folha de Excel lhes diz, lhes indica que devem ser as políticas adequadas. Isto não é um mero exemplo abstrato. Há menos de 10 anos, Portugal viveu uma situação desta natureza, em que os economistas queriam salvar a economia, achavam que a solução económica era óbvia, era técnica, devia ser vinculativa e não debatível, e, portanto, assentavam o seu argumento na ideia de um acesso à verdade. Nós percebemos como é que a economia funciona e, por isso, a política tem que subordinar-se a essa avaliação económica. O que é que aconteceu durante este período, aquilo que geralmente designamos como o período da Troika? O que aconteceu foi que esse período foi marcado por muita contestação na rua, a reclamação de que nem tudo era política e que a política assenta essencialmente em debater alternativas, em recusar a ideia de que só há uma solução. Mas o que assistimos hoje na sociedade portuguesa
e em torno de uma comunicação ou de uma intervenção médica constante que defende medidas sanitárias bastante severas, é que essa contestação está a ser reprimida em termos de sociais, não é? De chamar àqueles que contestam estas medidas pessoas que não consideram a saúde dos outros, que são más pessoas, que são moralmente, estão moralmente errados, mas também legalmente reprimidas, no sentido de que há leis muito severas que punem severamente os comportamentos que estão fora daquilo que é o entendimento do que devem ser os comportamentos adequados neste período, e para além disso está a ser reprimida pelos estados de emergência que suspendem os nossos direitos em menor ou menor grau e suspendem a democracia em menor ou menor grau. E, portanto, o que temos hoje, então, é um certo questionamento da própria essência democrática, a construção, muitas vezes, de um consenso forçado em torno daquilo que são as medidas certas a adotar neste período. O que é que, no fundo, eu pretendia falar convosco e ouvir a vossa opinião, no fundo, construirmos aqui uma espécie de razão pública sobre o assunto, passa por isto, por apelar a que nos criemos um distanciamento, nos distanciemos do problema, que sejamos capazes de fazer uma reflexão mais crítica sobre o que está a acontecer, sem estar necessariamente envolvidos numa infodemia permanente acerca do número de mortos, das notícias do que está ou não está a funcionar bem nos hospitais, para reconhecermos que, da mesma forma que não queremos ser governados por economistas, também não queremos ser governados por médicos, e que ser governados por médicos nos coloca fora daquilo que é o domínio político democrático, que é o da própria discussão. E, portanto, terminaria com esta ideia. No fundo, a comunicação dos últimos meses, não é? Quase um ano, e que passou por diversas fases, desde uma fase inicial de medo, de impor o medo e de considerar que isto era uma guerra, como a Ministra da Saúde afirmou logo no início, e de que era preciso mobilizar as pessoas contra essa guerra, portanto, impondo um medo e forçando até a um recolhimento social que não foi preciso, que não teve necessidade de força legal sequer, até uma segunda fase em que as contradições eram constantes, não só quanto a dados científicos, mas também a decisões políticas, podia-se uma coisa e não se podia outra coisa, e que essa compreensão que provocou, desculpem, um cansaço na compreensão das pessoas quanto às medidas a adotar, e depois numa segunda fase, ou numa terceira fase, com uma crescente crença de que a vacina ia ser a solução para o problema. Portanto, houve uma série de erros em termos da comunicação pública, diferentes reações, e que fizeram surgir diferentes intervenientes no espaço público para tentarem lidar com o problema. Terminaria então só com este aspecto. Se é verdade que os agentes políticos não souberam comunicar bem, a verdade é que também, quando colocamos os médicos nesse papel de comunicação, ficamos com coisas, ou com um mau exemplo daquilo que é a comunicação médica. Fez uma referência à ceia de Natal. Não é obrigatório que o Natal se comemore neste país na ceia de Natal. Pode-se comemorar por um momento de exceção
num almoço de Natal da véspera do dia de Natal. Não há nada que o impeça. Vou-lhe dar um exemplo. Em minha casa há uma pessoa que comemora o seu aniversário precisamente nesta época, num destes dias. E a comemoração desse aniversário é o pequeno almoço. E sempre foi o pequeno almoço. Escusado será dizer que se pretende nestes convívios uma utilização moderada, racional, de tudo o que possam ser substâncias que possam trazer maiores afetividades. Preferencialmente, devemos limitar todas as celebrações e os contactos nesta quadra festiva ao agregado familiar com quem se habita, tendo contacto com os outros membros, tanto quanto possível e desejavelmente, por meios digitais, por computador, por telefonemas, por visitas rápidas no quintal de uns e de outros, no patamar das escadas do prédio de uns e de outros, com uma troca simbólica de uma compota que um fez ou de algo que seja aprazível, um contacto humano, um contacto de proximidade, mas com distanciamento físico. O que não significa que nós estamos afastados das pessoas, porque podemos estar próximos, utilizando alguma criatividade, que um neto faça um desenho especial para aquela avó especial e que aquela avó dê ao neto um objeto especial e que aquele fique imortalizado naquele momento de afetividade, sem correr riscos. O aspecto mais interessante desta intervenção prende-se com o facto de, dentro daquele paradigma da autonomia, a mensagem estar absolutamente errada, não é? É uma atitude paternalista que não respeita a autoridade e, portanto, não consegue envolver a população naquilo que é a própria decisão e que era suposto a comunicação fazer. O papel que a comunicação deve cumprir, então, é envolver o outro nessa decisão, neste caso, envolver a população na decisão que se entende ser a melhor. Fátima, penso que cumpri o tempo, e Cristina, penso que cumpri o tempo. Estou aberta às vossas opiniões sobre os perigos, no fundo, do tempo em que vivemos, se vocês consideram que existem esses perigos ou se estamos a tratar de decisões técnicas que resoluções técnicas. Obrigada, Patrícia. Completamente dentro do tempo, se calhar mais do que abrimos uma reflexão coletiva, não é? E coloco então essa reflexão para todos os colegas. Não sei se alguém quer começar. Eu posso, Luís Jacinto aqui, posso fazer uma pergunta? Sim, obrigada. Antes de mais, Patrícia Fernandes, muito obrigado pela apresentação, uma excelente apresentação. Eu gostava em particular de ouvir a sua opinião, se acha que tudo isto poderá emergir um novo paradigma de biopolítica, não é? E em especial, quais poderiam ser as consequências concretas, vamos dizer, a médio ou longo prazo, de uma certa legitimização do poder disciplinar, não é? Como chamava Foucault, de uma certa legitimização da instituição ou do poder da instituição através da vigilância, da punição, ou de chamarem-lhe a violência subjetiva, que acho que é algo muito mais forte que o consenso forçado que mencionou, não é? E qual é o perigo, não é, de legitimizar este poder disciplinar através da ciência e da medicina, precisamente para suportar decisões biopolíticas? Quais poderão ser as consequências na definição de realmente um novo paradigma de biopolítica? Se calhar é uma pergunta muito abrangente e complicada, mas uma opinião geral seria interessante de ouvir. Obrigado. Obrigada, Luís. Não sei, Cristina, respondo? Ou... Força, como achar melhor, Patrícia. Mas sim, penso que podemos ir fazendo resposta contra resposta. Sim, Luís, eu até começaria por dizer que mais importante do que a minha opinião era também que pudesse transmitir a sua por forma a que consigamos refletir em conjunto. Por isso eu depois vou devolver-lhe a palavra. Só para dizer que ao nível, e o Luís, atenção, convocou aqui uma bagagem filosófica bastante pesada. Eu só dividiria em dois parâmetros. Um deles tem a ver com a dimensão política da coisa,
porque há muitos autores já ao nível das teorias da democracia que têm estudado os possíveis efeitos da pandemia, não no sentido de que a pandemia tenha sido um acontecimento transformador e que tenha modificado radicalmente a nossa forma de viver anterior, mas no sentido de que veio aprofundar tendências que já se registavam. Portanto, já vivíamos numa sociedade em que se falava em democracias iliberais, em crescimento pela Europa e de como os certos valores liberais estavam em causa. E o que é que a pandemia, começou que a pandemia viesse agravar esses fatores e tornar possíveis mudanças que nos possam conduzir a regimes menos democráticos e mais autoritários. Isso numa questão mais política da coisa. Numa dimensão mais da biopolítica e dessa utilização do próprio corpo, penso que se calhar nunca fez tanto sentido ler Foucault como hoje e pensar nestas estratégias de controle e punição, que é verdade, neste momento tentam um consenso forçado, mas que numa fase posterior podem significar uma quase autocracia sanitária, no sentido de fazer depender o nosso estatuto de cidadania, por exemplo, de sermos vacinados ou não sermos vacinados. Por isso, parece-me, eu gostaria de estar errada, mas eu temo que os próximos anos sejam realmente de muita dúvida ou de um aprofundamento maior dessa limitação. Mas qual é a sua opinião, Luís, já agora? Obrigado pela resposta. Sim, eu concordo em geral com o que disse, que se calhar realmente há um certo aprofundamento de certas tendências que estavam dissimuladas ou a emergir e que se calhar, por uma série de razões que acabou de mencionar, poderão levar um período futuro de certa fricção social, inclusive, não é? E há uma certa desilusão do nosso tecido de sociedade, precisamente depois vai haver mais controle, mais vigilância e se calhar mais dificuldades da população em aceitar esse controle e vigilância, apesar de serem justificadas por decisões baseadas na ciência ou na medicina. Sim, mas esse aspecto é interessante. Sente que nós estamos a debater ou a tentar reagir, ou vamos nos acomodando a este controle? Vamos acomodando neste momento, sim, porque não temos se calhar escolha, vamos dizer, por pressão do colapso dos sistemas de saúde, etc. Mas penso que no futuro, se essas realmente forças de vigilância e punição se tornarem dominantes, apesar de não haver essa emergência sanitária tão evidente, haverá uma certa resistência. Sim, de acordo. Eu posso, Cristina? Sim, a seguir a professora Joana Palha. Força, força, a seguir a professora Joana Palha, sim, força. Neste contexto que estavam a discutir, é interessante porque aqui há dias li um livro de uma jornalista, acho que é polaca, que é o Crepúsculo da Democracia, onde ela diz precisamente isso relativamente à Polónia e à Hungria, que esta pandemia tem sido usada como forma de limitar um conjunto de direitos e garantias das populações. Ou seja, eu acho que quando a semente está lá, este tipo de situações são, digamos, uma espécie de chão favorável para que elas possam germinar. E germinam seguramente diferencialmente em diferentes regiões. Mas há uma outra coisa que gostava de apontar. Portanto, fala-nos, e eu acho que a comunicação é uma coisa, do meu ponto de vista, é fundamental. E é uma coisa que nós todos os dias comunicamos muito, e eu entendo isso, não damos importância nenhuma, enfim, estou a ser um bocado extremista, damos muito pouca importância relativamente à real importância que esta comunicação tem. Portanto, sendo ela extremamente importante e pode até mesmo fazer perigar alguns contactos entre políticos e a população, e médicos e pacientes, porque é que não é muito mais trabalhada? Ou seja, aquele exemplo que nos deu, do doutor Ricardo Portugal, se não me engano, aquilo é um exemplo que é roçar o ridículo.
ok? Essa é a minha posição pessoal, é pessoal apenas. Se nós sabendo disso, vocês sabendo disso, por que é que essas coisas continuam a acontecer? Sim, tenho intrigado, portanto eu tenho discutido isso e tivemos um seminário na semana passada na UBI para falar exatamente sobre a questão da comunicação e das normas e regulamentações neste período e nessa discussão pública sentimos a generalidade dos estudantes e dos participantes sentiu a necessidade de haver uma formação específica na comunicação em saúde pública, ou pelo menos na comunicação médica em termos públicos, que em Portugal, e a maioria das pessoas que intervieram nesse dia, consideram que em Portugal, em particular, essa área é pouco estudada, não há especialistas na matéria. Aliás, se estivermos com atenção aos meios de comunicação social, a maioria das críticas que vêm relativamente à comunicação da Direção-Geral da Saúde são de pessoas que trabalham na comunicação, na indústria, nas grandes empresas, que estão preparadíssimos já para ter em consideração a questão da comunicação e das relações públicas, no fundo, e que não há especialistas, não há tratamento, os próprios estudantes sentem essa lacuna na sua formação. Mas, professor, talvez eu possa devolver-lhe a pergunta assim, porque é que as universidades de medicina não preparam nesse sentido? Eu diria mais porque é que a escola primária não prepara nesse sentido. Não, mas estou a reparar. Não é uma questão só da medicina para si, mas é em geral. Eu acho que sim, eu acho que sim. Sim, isso até é uma questão cultural que poderíamos ponderar se nós em Portugal temos dificuldade em usar a palavra oralmente, isso nota-se muito até na dificuldade que os alunos têm em intervir nas aulas, em construir uma opinião em voz alta, não? O medo, a vergonha, não sei se são razões culturais, mas talvez possamos começar a trabalhar a comunicação desde mais cedo, sim, é verdade. Mas só antes da Joana, portanto, eu acho que em termos da escola de medicina, para ver a escola tem trabalhado bastante essa dimensão, que eu acho que é muito importante para o médico, mas não só. Também para um professor e para os alunos, que é obrigado. Sim, quer dizer, agora estamos a falar disso porque nos apareceu esta pandemia, não é? Se não tivesse aparecido, provavelmente não daríamos conta desta falha, não sei se portuguesa, se da medicina em geral, mas obrigada. Obrigada, Cristina. Obrigada, doutora Patrícia. Ora, eu peço desculpa por não ter câmara, mas o meu computador não funciona, desculpem. O que eu acho naturalmente interessante o problema da comunicação, e o Gil já referiu aquele exemplo de má comunicação que apresentou. Certamente existirão exemplos de comunicação menos má ou comunicação boa, mas na sua apresentação eu fiquei um bocadinho sem perceber. De certa forma, há uma mensagem do receio de ser governado por médicos ou por economistas ou por malabaristas ou por escritores, não sei. Eu não tenho medo de ser governada por ninguém, desde que decisões como esta, que que sem dúvida nos restringem na liberdade de movimento, existem baseadas na evidência. E aqui eu não ouvi falar nesta sua apresentação de duas questões fundamentais para mim quando se tem que tomar decisões desta natureza, que sem dúvida nos restringem o movimento, que foi solidariedade e liberdade. Liberdade também naquilo que é o respeito pelos outros. A minha liberdade termina quando começa a tua. Portanto, eu não saio de casa, nem posso sair de casa, enquanto veículo transmissor da doença. Portanto, para imensos movimentos que há de contestação a estas medidas, naturalmente que em regimes ditatoriais podem ser mal aproveitadas, mas assumindo que em regimes democráticos como o nosso e com respeito pelas dificuldades que estão a passar muitas pessoas e que podem levar à contestação, porque efetivamente se houver fome, por exemplo, começa a ser mais difícil julgar estes aspectos, mas o que eu senti um pouco na sua apresentação foi falta da mensagem de que a comunicação deve ser boa
baseado na evidência, e a evidência pode ser, neste caso, de médicos e dos cientistas. E outra coisa que eu gostava que explorasse um pouco mais é que várias vezes referiu a alteração ou mensagens que variam no tempo. Isso é a própria natureza de uma epidemia, de uma pandemia. A informação e o conhecimento varia efetivamente com o tempo, e mais uma vez isso é baseado na evidência. O que nós sabemos hoje sobre a doença é diferente do que sabíamos no início da pandemia, e só para falar agora das vacinas, a cada momento vamos sabendo, quando passa o tempo que das pessoas serem vacinadas, vamos sabendo efetivamente qual é a proteção das vacinas, ou quando é que aparecem os anticorpos, ou etc, etc. Portanto, o facto das mensagens serem diferentes em dias diferentes surge exatamente da dinâmica que é o conhecimento científico. E, de certa maneira, eu não sei, posso ter lido mal nas suas palavras, que essa variação da informação que é veiculada, que seja vista como uma fraqueza, quando evidentemente é a essência da evidência científica, e se calhar é isso que não estamos a comunicar bem. Não é o facto dos políticos dizerem uma coisa hoje e amanhã poderem dizer outra, que deve levar à insegurança, é a questão como isto é comunicado. Obrigada. Eu é que agradeço a questão, professora Joana, porque vai-me dar a oportunidade de aprofundar uma parte do argumento que, por razões de tempo, eu não pude incluir. É verdade, detectam muito bem essa lacuna no meu argumento, porque falta aí qualquer coisa que eu simplifiquei dizendo que há um enfraquecimento da verdade com letra maiúscula, sem explicar o que é que verdadeiramente está em causa. Só queria também fazer este esclarecimento adicional de que eu estou na posição confortável de ser aquela analista que procura com ferramentas filosóficas perceber o que está mal sem ter que se comprometer com soluções, não é? Que é a parte fácil de ser de filosofia e o privilégio de não ter que ser um técnico que tem que tomar decisões e, portanto, eu não tenho medidas a propor. O que eu tento fazer é uma análise o que eu procurei fazer aqui, uma análise dos perigos que podem estar subjacentes, porque é verdade, tem toda a razão que não podemos ignorar que a pandemia existe e de que nós temos que ter algumas regras por forma a respeitar a liberdade dos outros e sermos solidários em termos comunitários. Não estava a pôr isso em causa e estamos absolutamente de acordo. O meu objetivo era mostrar como é que podemos correr riscos de deslizar para outras coisas, como o Luís e o Sr. Gil já referiram, em alguns países isso tem já para não dizer, e vou aproveitar a sua expressão que é ótima, em países não democráticos, e quando falamos não democráticos aqui no sentido de serem regimes realmente autoritários, como os regimes, em certos regimes asiáticos, ou por exemplo na China, foi fácil controlar porque exatamente as decisões podem ser tomadas de uma forma muito autocrática e sem disputar as decisões políticas. Em regimes com uma democracia menos liberal, como no caso da Hungria e da Polónia, que a Anna Applebaum, no tal livro sobre o crepúsculo da democracia, é referido, os líderes têm procurado aproveitar a pandemia para ampliar o seu poder, sem isto ter nada a ver com as próprias regras sanitárias ou um certo governo dos médicos. O que eu pretendia em contextos democráticos, então agora num terceiro nível em contextos democráticos, era no fundo chamar a atenção para este fenómeno, que é um tema que eu tenho trabalhado com mais tempo noutras intervenções, que é este fenómeno de descredibilização da própria, como é que disse, evidência científica. Portanto, em termos filosóficos, é possível, filosóficos no sentido de análise do que está a acontecer ao longo do tempo, é possível no último século perceber, ao longo dos últimos 100 anos, perceber uma gradual desconfiança em relação à evidência científica. E porquê? O que importa perceber porquê? Porquê que as pessoas desconfiam de factos científicos, quando a partir de um método científico é um método que permite
uma aproximação rigorosa à verdade. Podemos nunca chegar lá, como o Popper diz, mas vamos nos aproximando. Penso que isso poderá ter a ver, por um lado, com o argumento que apresentei aqui, que tem a ver com o facto das sociedades estarem cada vez mais democratizadas, e isso empodera, numa tradução assim da expressão em inglês, empodera as pessoas no sentido de poderem, de considerarem ou de acharem que podem ter a sua própria opinião para lá das evidências científicas, e isso acontece no contexto anglo-americano, e temos visto o crescimento das teorias da conspiração nos Estados Unidos, o terraplanismo, mesmo no Brasil. O que há de aliciante em acreditar numa teoria destas? E temos pessoas que realmente aderam a este tipo de fenómenos, e portanto o meu ponto era chamar a atenção, a minha ideia era chamar a atenção para esse crescente descredibilização em relação à evidência científica. Penso também que a resposta pode estar no facto de um colega de Sociologia utilizou numa aula aqui há uns meses a ideia de que o tempo da ciência é diferente do tempo da política. E, portanto, a ciência precisa de tempo para ultrapassar essas contradições que estava a falar, não é? O próprio conhecimento científico vai avançando de erro para erro, mas quando as figuras científicas, os médicos estão, os investigadores médicos, estão na linha da frente da imagem pública e constantemente e imediatamente a ser escrutinados, isso significa que a população em geral se apercebe dessa construção. E as pessoas se calhar não tinham essa ideia, não tinham noção de que a ciência avança em cima do erro e de que as opiniões se vão alterando. E, portanto, há um descredibilizar crescente em relação à própria ciência. Como assim as máscaras não serviam para nada e agora já são fundamentais? Como assim uma série de outras medidas que foram sendo alteradas e corrigidas, que na perspectiva científica, no tempo da ciência, fazem sentido, a ciência constrói-se assim, mas para quem está de fora, acha que alguém o está a tentar enganar, porque ontem diziam uma coisa e hoje dizem outra. Mas eu também não quero gastar muito tempo na resposta, mas para lhe dizer que sim, falta com uma fase de pós-verdade ou de uma certa fragilização da verdade e dessa descredibilização da própria evidência científica, do facto científico que podemos registar nas últimas décadas e que requeria da minha parte ferramentas filosóficas que eu prescindi para termos mais tempo de debate. Mas obrigada pela sua pergunta. Marco António? Olá, obrigado. Patrícia, obrigado pela apresentação. Eu adoro discutir esses temas. E eu já vou declarar um conflito de interesse. Eu sou médico, mas ao mesmo tempo eu não quero governar ninguém, tá certo? Eu não consigo governar nem a mim mesmo, quanto mais aos outros. Então, isso tá fora de questão. Tu sabes que eu tenho conversado muito com os amigos meus no Brasil sobre isso, mas sobre o movimento inverso. Eu queria te provocar com isso, que é assim, ao mesmo tempo que você fala, os médicos estão invadindo a política, a nossa queixa é que a política está invadindo a medicina. E isso está sendo desesperador, porque tem pessoas muito bem formadas em escolas consideradas boas escolas nos Estados Unidos, no Brasil, na Holanda, onde eu estava morando até, defendendo absurdos. Então, esse enfraquecimento da evidência contaminou a própria, digamos assim, matiz científica onde essa evidência foi criada como argumento, que é o movimento da medicina baseada em evidência na década de 80, que já é um movimento que vem em contrapartida dessa desacreditação da medicina que acompanhou aí a luta pelos direitos civis, a conquista da autonomia, aquela coisa toda que a gente conhece bem, mas assim, a gente está assustado com o contrário, que é o Bolsonaro, o Trump, eles usarem cientistas para vender uma falsa ciência para construir um consenso que é um absurdo, é um consenso, e essa é uma parte do problema, assim, como é que a gente vai, essa contaminação vai para os dois lados, e eu acho ela ruim, principalmente pelo lado que me toca agora, vou legislar em causa própria, o lado que me toca é horrível, os debates científicos hoje, eles estão deixando de ser científicos e estão virando debates políticos,
né? Existem médicos sugerindo que vacinação é uma idiotice, que o isolamento social não funciona, e eu tenho muito medo disso. É que nessa contaminação, a política, ela se sobrepõe à técnica. As ordens de Pascal aí, elas estão vindo de cima para baixo e se embolando no meio ali, que a gente está ficando perdido. Eu estou com muito medo disso. Da política, como ela é muito mais preponderante, ela é muito mais universal do que a medicina, está muito mais acessível aos diversos elementos da sociedade, como a medicina. Eu tenho a impressão que vai acontecer, eu estou com medo do contrário, da política ela destruir fundamentos de técnica que demoraram anos para serem implementados. Essa é uma questão. A outra questão que eu queria te propor é o seguinte: como é que tu raciocina a fronteira e a autonomia em que se trata com o doente? Isso é muito difícil, né? Porque assim, o que é uma decisão autônoma? Né? Porque a gente usa a palavra autonomia o tempo todo, com até uma certa promiscuidade, né? Autonomia, liberdade, e a gente vai falando isso e a gente às vezes não para refletir o que isso significa de verdade. Né? Então, assim, o que é uma decisão autônoma? E uma das coisas que quando eu dou aula de comunicação e de profissionalismo, eu converso com os meninos, assim, é muito difícil entender autonomia sem informação. É lógico que eu não estou propondo tirar a autonomia, informar e dar autonomia de novo, porque quem sou eu para dar ou tirar a autonomia de alguém? A autonomia, espera-se que ela esteja lá. Mas se a autonomia sem informação, ela é um risco, não só para o indivíduo, nesse caso, mas numa situação de pandemia, ela é um risco para a comunidade como um todo. E aí eu concordo absolutamente com você com a necessidade da a gente educar pessoas para se comunicarem melhor e a gente fornecer esses instrumentos de comunicação e tal. O problema é que eu não vejo, na forma como a democracia está implementada hoje em boa parte do mundo, eu não vejo, eu acho que a imprensa ela foi por um sumidouro que está muito difícil de recuperar. A pressão comercial sobre o que é informação. Então, assim, a capacidade de informar as pessoas, a maioria das coisas que eu leio sobre pandemia é muito superficial. Então, a informação, de fato, não atravessa essa cortina de fumaça que virou ciência. Então, a pergunta é: como ter autonomia numa era em que a informação vale tão pouco? Porque eu acho que o problema daquele camarada, que eu nem conhecia ele, meio caricato que você colocou no final, o médico Desculpa, eu mudei para Portugal em julho, então ainda não consegui acompanhar todo o processo político aqui. Mas, assim, para além dessa caricatura, o que eu acho é que a imprensa como um todo, ela não está interessada em informar de verdade, ela está interessada em fazer uma coisa superficial. São poucos os jornalistas hoje que eu vejo realmente se aprofundarem nos temas. Então, para terminar, o risco é a medicina tomar conta da democracia, ou isso está acontecendo porque a democracia está se esfarelando nas nossas mãos, e aí a gente agora está pegando o culpado da vez. Por azar, o meu, dessa vez, são os médicos que são os culpados. Mas eu tenho a impressão que a democracia está esfarelando para muito além da pandemia. Né? O que você acha? Desculpa dar uma de advogado do diabo, assim, mas é para fazer o debate ficar divertido. Não, Marco, a sua intervenção foi ótima e é sempre, para mim, não sei como é que é a sua experiência, mas na minha experiência pedagógica é sempre rico ter um brasileiro na sala, porque no Brasil, primeiro, tudo acontece primeiro, tudo é mais complexo, no Brasil acontece tudo o que há de relevante em termos políticos e por isso o debate fica sempre mais rico quando os brasileiros podem partilhar a sua experiência. E o exemplo é ótimo, exatamente para mostrar uma parte que já falamos aqui, que é o facto de a própria democracia já estava em crise antes da pandemia, não é? Eu, por acaso, na minha perspectiva eurocêntrica, falei só da Hungria e da Polónia, acho que falei nos Estados Unidos, mas o Brasil é um exemplo paradigmático de como a estrutura da democracia liberal foi posta em causa nos últimos anos. E nesse caso, o que acontece realmente é que, aproveitando esse enfraquecimento das próprias estruturas democráticas, se subverte o princípio da verdade e da evidência científica em prol desse aproveitamento político. Os movimentos são os mesmos, não é? O que é que está a acontecer? Há um enfraquecer da autoridade, há uma descrença em relação às evidências científicas, mas depois há
entidades políticas que aproveitam esses fatores. E no Brasil foi isso que aconteceu, aproveitar as redes sociais, que é uma coisa que ainda não acontece em Portugal, não é? Dizem sempre que vamos chegar ao patamar do Brasil, mas a importância das redes sociais no Brasil é enorme e foi muito relevante, muitíssimo relevante para a eleição do Bolsonaro, e são os veículos privilegiados para questionar as evidências e para propagar todo o tipo de fake news. Por isso eu diria que o exemplo é ótimo, deve ser pensado em termos, naquele grupo de países em que a democracia já não estava muito bem e, portanto, em que há uma espécie de regimes de democracia iliberal que se aproveitam então do conhecimento, da dúvida sobre as evidências científicas para implementar um projeto político. Em Portugal ainda não estamos nessa fase, então parece que há um aproveitamento da descredibilização científica para impor essa verdade científica. Vocês não querem acreditar na ciência, então vamos ter que impor através de estados de emergência. E é diferente, a realidade é absolutamente diferente e o Brasil merece um estudo e merecia uma intervenção específica, se calhar pelo próprio Marco, para debater este assunto, porque as realidades, é verdade, não são comparáveis. No Brasil, só se a intervenção for espiritual, Patrícia. Estou esperando uma força divina para intervir, porque essa é a nossa única solução. Ora bem, em relação à sua segunda pergunta, é verdade, é uma parte das aulas de bioética são em torno da dificuldade de definir o que é autonomia. E, portanto, mesmo para as suas limitações e ao nível da bioética, uma decisão autónoma tem que ser sempre livre e informada para que seja válida. Geralmente parte do Código Deontológico dos Médicos, em que no artigo 19 está a prestação de informações e depois no artigo a seguir o consentimento. Só há consentimento como exercício da autonomia se houver informação. No contexto da pandemia isto não é tão simples, porque acontecem as duas coisas que o Marco referiu. Por um lado, falta de informação rigorosa, e muitas vezes a questão dos meios de comunicação é muito importante, muito relevante isso que disse, porque, por um lado, aos meios de comunicação não interessa ser absolutamente rigorosos. Quanto mais polémica for a notícia, mais sucesso eles têm. Portanto, o jogo está viciado. Quanto mais eles disserem que os mortos são assim e que há filas nos hospitais, mais audiências têm, e isso vai perturbando a própria informação pública e a ideia e um conhecimento adequado. Por outro lado, vemos-nos confrontados com aquilo que alguns estudiosos chamam infodemia, que é excesso de informação. Por exemplo, a questão muito debatida noutros países de não dizer o número diário de mortos, não fazer isso para não criar insensibilidade, para as pessoas não serem constantemente soterradas com esse tipo de informação. E, portanto, vivemos tempos realmente complicados em que é preciso quase pensar cada uma das dimensões e muitas vezes elas são contraditórias. Mas, Marco, obrigada pela sua partilha, muito relevante. Bom, eu penso que nós temos que fechar agora. Também não tenho aqui mais nenhum pedido de palavra. Eu gostava de agradecer à doutora Patrícia por nos ter feito este desafio de reflexão. Haveria muito mais para dizer. Eu confesso que me sinto aqui um bocadinho como o Marco, também tinha aqui muita vontade de defender os médicos, mas principalmente acho que para quem é docente na nossa escola sente aqui alguma tranquilidade por saber que estamos a trabalhar estes aspectos da comunicação e por isso resta-me, em meu nome pessoal e também da organização do ICBS, agradecer a disponibilidade para nos fazer refletir e ir um bocadinho além da ciência que nós estamos habituadas e agradecer também à Fátima e ao domínio de Ciências Cirúrgicas por aqui pela proposta e pela sugestão do nome da Patrícia. Eu é que agradeço. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Um bom resto de dia. Deus, boa tarde.